Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula. Hoje nós vamos falar de uma operação com os números naturais, que é divisão com os números naturais, a parte 1. A Pro precisou dividir essa aula com a divisão dos números naturais em duas partes, para não ficar um vídeo muito extenso, ok? Então vamos lá. Esse assunto vocês já conhecem, porque a gente já trabalha, vocês já trabalham ele desde o quarto ano, né? Quiçá, não vou dizer desde o terceiro ano, de uma forma bem básica. Então a gente vai avançando aos poucos, seguindo as normas da BNCC, e ele é um assunto de fundamental importância para os cálculos matemáticos. E aí eu trago uma pergunta já de início. Como você resolveria essa situação matemática? Em uma açougue, Renata comprou 1 quilo de bifes embalados em 2 pacotes iguais. Quantos gramas tem em cada pacote? Quando ele fala em pacotes iguais, ele quer dizer que os 2 pacotes têm a mesma quantidade de gramas. Tudo bem? Uma situação simples, mas é só para a gente dar um início do tema, né? O tópico que a gente vai estudar hoje. E aí a gente, para resolver uma situação problema, a gente vai pensar alguns itens. Primeiro, né? Montar uma estratégia de cálculo. Que operação matemática utilizaria? Né? A gente está falando ali em que em 1 quilo de carne a gente embalar em 2 pacotes. Que operação a gente utilizaria para resolver? Como efetuaria esse cálculo? Qual o resultado da situação? Então vamos lá. Sugestão da resolução. Eu sempre digo a vocês que a gente pode seguir vários caminhos diferentes, mas contanto que sejam caminhos certos e chegar no resultado correto. Não é isso? Matemática, a gente pode ter vários caminhos, mas chegar em um lugar só se a gente seguir pelos caminhos corretos, né? Tem várias possibilidades de resoluções. E aí eu trago uma. Quem sugeriu resolvermos utilizando a divisão, acertou. E o que devemos fazer? Primeiro devemos fazer a equivalência de 1 quilo em 1000 gramas. Por enquanto a gente está trabalhando com divisão com números naturais e a gente não pode dividir 1 por 2, por enquanto. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse 1 quilo em 1000 gramas. 1 quilograma em 1000 gramas. Segundo, dividir 1000 gramas por 2, porque são 2 pacotes. Sendo assim, 1000 dividido por 2 é 500. Aqui a gente está fazendo a divisão mental, né? Por enquanto a gente não vai trabalhar o algoritmo da divisão. Então, 1000 dividido por 2, 500. Logo, cada pacote deverá conter 500 gramas. Tudo bem aí? Então vamos lá. Vamos rever algumas informações importantes sobre essa divisão, essa operação. Quando eu falo a palavra rever, é porque vocês já conhecem. Como armar o algoritmo da divisão? Das divisões que até aqui estudamos, essa é a que tem o algoritmo mais diferente. Por que a Pro traz essa observação? Porque nas outras operações,
a montagem do algoritmo, ou seja, o esqueleto da conta, a gente montava sempre das unidades para as centenas. E no algoritmo da divisão, das 3 operações que a gente já estudou, as fundamentais da matemática, essa aqui tem um algoritmo diferente. Então vamos lá. Algoritmo da divisão. Eu trago aqui os termos da divisão, o nome dos elementos, dos números que formam essa operação. E aí eu trago 78 dividido por 3. 8 é unidade, 7 dezena, ok? O 78 é o dividendo, que é o número que vai ser dividido. O 3 é o divisor, é o número que vai dividir o 78. Nesse caso aqui, o 26 é o quociente, é o resultado da divisão. E o resto aqui é o zero. Quando uma divisão, o resto dela é zero, a gente vai chamar essa divisão de divisão exata. Quando uma divisão, o resto for maior que zero, a gente chama ela de uma divisão inexata. Tudo bem? Então vamos lá. Por que a Pro diz que esse tem o algoritmo diferente? Porque aqui a gente vai começar a fazer a divisão pela dezena. Ou seja, não vai começar pela unidade, vai começar pela dezena. Então faz. 7 dividido por 3 é assim. Eu posso ter vários raciocínios. Eu prefiro utilizar assim, ó. Quantos 3 eu vou precisar para chegar próximo do 7? Então, aqui é a ideia do alcançar, certo? Então, 7 dividido por 3 dá 2, porque eu preciso de 2 3 para chegar próximo de 7. O outro raciocínio é eu pensar assim, se eu tenho 7 coisas para dividir para 3 pessoas, cada pessoa vai ficar com quanto? Então, seguindo, 7 dividido por 3 dá 2, e aí a gente faz uma operação inversa da divisão, que é a multiplicação. 2 vezes 3, 6, para chegar em 7, sobra 1. Resultado da sobra do resto do 7 dividido por 3 fica abaixo do 7. Tudo bem? Para a gente manter esse algoritmo arrumado, organizado. Como aqui sobrou 1, a gente vai descer o numeral que está na ordem das unidades. Então ficou, quando eu juntei o 1 que sobrou do 7, com o 8 ficou 18. 18 dividido por 3, ou seja, eu tenho 18 coisas para distribuir para 3 pessoas. Cada pessoa vai ficar com quanto? 6. Por que? Eu sempre faço essa pergunta. Vamos voltar um pouquinho? 18 dividido por 3 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 3 é 18. Para chegar em 18 não sobra nada, ok? E aí pronto. Muito simples essa conta. Eu percebo assim nos alunos que existe uma dificuldade sobre isso. Mas para a gente efetuar uma divisão, vocês podem observar que nós utilizamos 3 operações fundamentais. Primeiro, a divisão, depois a multiplicação e, por fim, a subtração. Pronto. Eu trouxe uma lista de exercício muito simples, no formato objetivo, mas a prova vai querer esses cálculos registrados no caderno. Então é muito bom que vocês transcrevam a lista no caderno e dê uma devolutiva para mim em um momento oportuno. Não vai precisar devolver,
lá no Google Classroom, ok? Então, com essa lista vai ficar faltando duas listas para correção, que eu farei essa correção no próximo momento de aula, ok? Bom final de semana e que Jesus abençoe a todos nós. Sucesso!